O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao podcast Isso é Tão CVJ. Esse é o episódio número 1 do podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga e estou com a equipe de jornalismo da CVJ para te contar o que rolou por aqui entre os dias 4 e 8 de abril de 2022. Aqui comigo os jornalistas Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo, que vão trazer para vocês os destaques do dia de hoje. Olá, Jefferson. Olá, Carlos. Olá a todos que nos ouvem. Falar sobre a transferência do Centro Pop para o Bucarém. Na realidade, vou trazer atualizações sobre essa possibilidade. Sidney Azevedo, seu destaque do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. O meu destaque de hoje é o mapa da violência contra a mulher em Joinville, uma discussão que ainda está se desenrolando na Câmara de Vereadores. Também estão conosco as estagiárias da divisão de jornalismo da CVJ, Isabela Peixer e Nathalie Freitas. São delas as informações adicionais que você vai ouvir durante o podcast. Já temos quórum para começar o podcast. Nossa, isso foi muito CVJ. Jefferson dos Santos, está tenso para o primeiro podcast? Está tranquilo? Como que foi? Como que está? Um misto de tensão e tranquilidade. A semana foi boa? A semana foi legal. Eu acompanhei uma reunião pública na segunda-feira sobre essa possibilidade de transferência do Centro Pop para o Bucarém. É com esse assunto que eu vou começar. Vamos lá. Então, antes de entrar diretamente no que foi tratado na reunião pública, eu vou fazer uma cronologia aí desse tema. Aqui na CVJ, o tema aportou no mês de fevereiro, quando a Câmara fez uma audiência pública, já com a intenção de discutir essa possibilidade de mudança do Centro Pop do Anita Garibaldi para o Bucarém. Antes, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o que é o Centro Pop. Talvez nem todos estejam familiarizados com o nome. É um equipamento público vinculado à Secretaria de Assistência Social. Ele é responsável pelo atendimento de pessoas em situação de rua aqui no município. E lá naquela audiência pública do mês de fevereiro, a secretária de Assistência Social, a Fabiana Cardoso, ela explicou que a mudança do Centro Pop para o Bucarém seria uma adaptação a políticas nacionais, para que o Centro Pop de Joinville ficasse mais próximo de outros equipamentos públicos que já estão localizados ali no Bucarém, como o Restaurante Popular e o Hospital Municipal São José, que na realidade fica ali na divisa do Bucarém com a Anita Garibaldi. A gente está falando de que região da cidade mesmo? É a região central da cidade, em direção à Zona Sul. E a intenção da prefeitura era que o Centro Pop funcionasse onde atualmente é o endereço da Casa dos Conselhos, que é na rua Afonso Pena, ali no Bucarém. E lá naquela audiência pública também, moradores do Bucarém e também empresários que têm negócios ali no bairro, eles se posicionaram contrários a essa mudança. Eles explicaram que não eram contrários aos moradores de rua, e sim eles tinham uma preocupação com a segurança pública no bairro. E diante dessa manifestação deles, a prefeitura disse que ia estudar uma possível nova solução. Aí nesta segunda-feira, dia 4 de abril, o tema voltou a ser discutido aqui na Câmara, numa reunião pública proposta pelos vereadores Brandel Júnior, Maurício Peixer e Érico Vinícius. E, novamente, os moradores do Bucarém participaram do encontro para reforçar esse posicionamento de contrariedade à mudança. E a Secretaria de Assistência Social informou que o Centro Pop não vai para o Bucarém, não agora, mas não garantiu que no futuro isso não vai acontecer. Na realidade, a secretária, a Fabiana Cardoso, disse que não há uma definição sobre o destino da sede do Centro Pop. Ela explicou que, inicialmente, a prefeitura vai analisar outras mudanças que estão planejadas para o Centro Pop. Isabela, você tem mais informações sobre essa possível não mudança ou mudança do Centro Pop? Agora está tudo meio... Oi, Carlos. Oi, Sidney. Oi, Jefferson. Tudo bem? Eu tenho aqui algumas informações sobre as mudanças que foram apresentadas, durante a reunião, começando pelo serviço de abordagem. No novo modelo, conforme a Fabiana explicou,
O serviço que era feito pelo Centro Pop agora terá uma equipe própria que vai atuar durante as 24 horas do dia, ouvindo e ajudando essas pessoas, né, com a confecção de documentos e direcionando para vagas de emprego. Outra mudança também, né, que foi apresentada foi a internação compulsória, ou seja, a internação de forma involuntária para as pessoas com dependência alcoólica ou química grave. Claro que antes da decisão, essas pessoas serão avaliadas por um médico que poderá orientar a internação por até 90 dias. A secretária também falou sobre a mudança no restaurante popular, que a partir do dia 14 de abril será disponibilizado café da manhã, almoço e jantar. Saindo da discussão do Centro Pop, mas ainda no campo de assistência social, os vereadores aprovaram nesta semana um projeto de lei que permite a atividade de assistência psicossocial à saúde em áreas rurais. Para isso, o projeto muda a lei de ordenamento territorial. Enfim, se esse projeto foi sancionado, clínicas terapêuticas que até agora só poderiam ser instaladas na área urbana de Joinville poderão funcionar também na área rural. Muito legal isso, né? A gente vai poder ter legalmente essas casas de tratamento de dependentes químicos na zona rural. Exatamente, longe das áreas centrais de Joinville, né? Só falta a sanção do prefeito agora. Isso. Sidney Azevedo, agora o seu assunto é o mapa da violência contra as mulheres. Em que pé está isso aqui na Câmara? Então, Carlos, esse projeto, ele foi protocolado no início não, na verdade foi no meados do ano passado, pelas vereadoras Ana Lúcia Martins, do PT, e Tânia Larsson, do União Brasil, ou PSL. Mudou o partido, né? Ganhou um novo nome, confusão PSL e DEM. Se fundiram e virou União Brasil, né? Exatamente. Mas enfim, retornando, esse projeto foi apresentado a partir de uma ideia original das vereadoras mirins de 2021, do ano passado. Elas formaram uma bancada, que chamaram de bancada feminina, inclusive, né? Até as vereadoras trouxeram isso para uma audiência pública que foi realizada agora essa última terça-feira, dia 5. Basicamente, assim, apresentando a ideia, trata-se de um estudo, de um levantamento de dados de violência contra a mulher que deve ser compilado e apresentado para que os movimentos de defesa dos direitos da mulher e conselhos também possam debater e pensar políticas públicas para diminuir a violência contra as mulheres. E esses dados eles seriam tirados, conforme o texto da proposta do projeto de lei 168 de 2021, de 2 documentos principais. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um documento que ele é preenchido geralmente ou por Polícia Civil, ou por Ministério Público, ou pelo Poder Judiciário também, dependendo de quem acolher essa mulher em situação de violência, que vai conter uma série de informações sobre qual é a situação dessa mulher, que tipo de violência está sofrendo. Um diagnóstico dessa mulher, né? Um diagnóstico dessa mulher especificamente. E nesse caso ele é preenchido por esses órgãos, mas esse não é o único documento, que geralmente é o que a gente imagina mais, né? Porque quando se fala em violência contra a mulher, a gente imagina a Delegacia da Mulher preenchendo esse tipo de documento. Mas não apenas a Delegacia da Mulher tem esses dados. É por isso que esse mapa das violências está sendo proposto, porque ele tem outros órgãos públicos coletando dados também. E entre eles estão os órgãos da saúde, né? E o principal documento nessa direção, o nome é um pouquinho extenso, a Ficha de Notificação ou Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências Interpessoais. Esse documento ele é pensado para coletar dados, né, em situações de possível violência que sejam identificadas por servidores da saúde, né. Às vezes eles podem receber uma mulher que pode estar passando por uma situação de violência e cadastrar informações também que podem depois ser utilizadas para identificar possíveis casos, possíveis agressores e contribuir também nessa discussão. Esse projeto ele foi debatido, então, como eu estava dizendo, agora essa última terça-feira, dia 5 de abril. E um dos pontos levantados nesse debate era um problema levantado pela presidente da Comissão da Mulher da OAB aqui de Joinville, né, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Joinville, a Silvana Travasso. Ela observou que esses dados contidos nesses documentos, eles são protegidos também pela Lei Geral de Proteção de Dados. E isso pode acarretar algumas dificuldades na obtenção desses dados. Isso poderia acabar ferindo, né, alguns aspectos dessa lei. As pessoas ainda estão se acostumando com essa lei, né? A lei geral é nova, meio nova, né? Quer dizer, não dá para coletar qualquer dado e depois publicar qualquer dado dessas mulheres, né? Acredito, não é isso?
Exatamente, ainda mais porque nós estamos tratando de uma situação delicada, né? São informações sensíveis. A gente tem mais informações com a Nathalie Freitas. Olá, Nathalie. Olá a todos. Eu só gostaria de trazer um pouco sobre a realidade da violência contra a mulher aqui em Joinville. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em janeiro de 2022, Joinville tinha 9 casos de feminicídios em andamento, o segundo maior número do estado, perdendo apenas para Florianópolis. Ainda segundo o Tribunal de Justiça, entre fevereiro e dezembro do ano passado, 140 medidas protetivas foram concedidas aqui no município. Até o começo de março, mais de 1.000 casos de violência doméstica estavam em andamento. Números importantes aí com a Nathalie. Vamos mudar a pauta agora e voltar para o Jefferson dos Santos, jornalista. A gente tem um outro assunto que você vai tratar hoje. Do que se trata, Jefferson? Trens. Tirando o sono de muita gente ainda. Carlos, eu vou começar com uma pergunta. Você tem ideia de quantos cruzamentos de linha férrea com vias urbanas a gente tem em Joinville? Posso chutar? Claro. 7. Não, mais, muito mais. 20. Mais. 200. Mais. Não, menos. São 32. E um desses cruzamentos a gente teve um acidente essa semana. Isso mesmo, Jefferson. Nessa semana a gente teve um acidente entre um carro e um trem que trouxe vários problemas para os moradores do bairro Itaú. Felizmente, ninguém se feriu, mas o acidente acabou atrapalhando 40 linhas de ônibus da região. E só nesse ano, além desse, foram outros 2 acidentes envolvendo trens aqui em Joinville. Então, ao total, só em 2022 já foram 3 acidentes de trem. E como é um assunto muito relevante, que tira o sono do joinvilense, veio parar na Câmara. Veio. Esse acidente que a Isabela relatou foi na terça-feira, dia 5, na terça-feira pela manhã. E à tarde o assunto foi pauta na Comissão de Urbanismo. Você estava lá. Estava lá. Mas a empresa Rumo Logística, que é a responsável pelo transporte ferroviário aqui na cidade, ela não enviou representantes e prejudicou o debate. Os vereadores pretendem marcar uma nova reunião sobre o assunto. Entretanto, diante da relevância, né, desse tema, a gente vai tratar aqui no Isso é Tão CVJ Podcast. Isso é Tão CVJ. Falando em Isso é Tão CVJ, a gente já debate isso há um bom tempo, né, Isabela? Pois é, Carlos. Aqui na CVJ já existe um projeto de lei, o de número 27 de 2014, que proibia a circulação de trens nos horários de pico durante a semana. Ela foi aprovada aqui na Câmara, vetada pelo prefeito na época, o Dudeler, e depois a Câmara ainda derrubou o veto. Porém, a empresa de trem América Latina Logística, que foi vendida há alguns anos para a Rumo Logística, entrou com um processo contra a prefeitura e acabou ganhando. Então, essa lei foi vetada novamente. Uma das intenções dessa discussão, do retorno dessa discussão aqui na Câmara, é encontrar formas de trazer mais segurança para as pessoas, né, que transitam e que precisam passar por esses cruzamentos, né, com a linha férrea. Na reunião dessa semana, apesar da empresa não mandar representantes, a prefeitura enviou representantes. O gerente de operações do Departamento de Trânsito, o Guilherme Belegante, ele explicou que o Detrans mantém um cronograma para requalificar a sinalização de solo e também a sinalização vertical, né, dessas placas que indicam que você está dirigindo e se aproximando do cruzamento com a linha férrea. Ele explicou também que a empresa, a Rumo Logística, ela é responsável exclusivamente pela manutenção dos trilhos e que o Detrans cuida da sinalização. E desses 32 cruzamentos que a gente já comentou que tem aqui na cidade, ele contou que 9 deles eles são classificados no nível A de risco, que mede que é o mais alto risco que o trem leva para pedestres e ciclistas. Desses cruzamentos, 2 possuem um semáforo, que é controlado para fechar o trânsito de veículos justamente quando o trem está se aproximando. Um fica na rua São Paulo e outro na rua Monsenhor Gersino, próximo lá de onde ocorreu o acidente essa semana. E conforme o Detrans, esses 2 semáforos que custam R$21 mil à prefeitura por mês, porque há necessidade de ter funcionários 24 horas por dia para controlar esses semáforos. E a intenção é encontrar formas talvez mais baratas e que consigam trazer segurança para as pessoas que circulam na cidade. Tem uma pessoa lá controlando o semáforo. Mais de uma pessoa. Mais de uma porque elas precisam fazer um revezamento de turno, né? Mas passa o tempo todo, 24 horas por dia, tem alguém que faz esse controle. Isso te surpreendeu quando você estava cobrindo? Isso não era automático? Você pensou isso na hora? Eu pensei que era igual em filme, assim, que a gente vê a cancelinha baixando, mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Sim, você atravessa o trilho do trem para chegar em casa? Sim. Você mora na Zona Sul. Uhum.
Quase todo dia passo por lá. E tá aberto o trânsito quando você passa? Tá fechado? Como que é? Varia? É uma loteria, né, na verdade. Depende do horário que você sai de casa ou sai do trabalho, dependendo, né. Mas, assim, pra mim, pessoalmente, faz bastante tempo que eu não dou o azar de encontrar o trem no meio do caminho. Você sabia que tinha uma pessoa lá controlando essa cancela? Isso eu sabia. Eu não sabia, fiquei surpreso. Você tem mais um assunto hoje, né, Sidney? Tenho, sim. É a situação da contratação de profissionais de educação para cuidar de pessoas com autismo. Não apenas com autismo, né, mas só que foi o foco do debate essa semana, porque a gente está, inclusive, na Semana Municipal do Autismo, né, que é a primeira semana de abril. Inclusive, a Câmara realizou, né, um evento especial na sexta-feira passada, dia 1º de abril, para pensar, né, políticas voltadas a pessoas com a condição do autismo. A Nathalie tem mais informações sobre essa reunião. Sim, eu tenho mais informações justamente a ver com o assunto que o Sidney vai trazer, que tem a ver com os educadores que vão ajudar esses alunos que possuem o autismo, né? Então, na sexta-feira passada, como o próprio Sidney comentou, dia 1º de abril, ocorreu aqui na Câmara uma reunião pública para falar sobre o autismo. E quem palestrou foi a psicóloga e especialista na área, Ana Carolina Wolff. Ela explicou que a criança com autismo não consegue entender as orientações dadas pelo professor como as outras crianças. Então, ela precisa desse suporte extra para compreender o assunto. Aquilo que o professor está pedindo, seja uma orientação, seja a própria matéria, o conteúdo de aula. Ela chegou até mesmo a comentar que as pessoas negligenciam o suporte que essas crianças precisam. Então, a importância desse profissional é justamente para ajudar a criança nessa compreensão, tanto das orientações dadas pelo professor, como do próprio conteúdo que a criança precisa aprender na escola. Então, esse debate sobre o autismo, ele continuou ao longo desta semana agora, e nessa última terça-feira, agora, dia 5 de abril, representantes, né, da Secretaria de Educação vieram à Câmara para conversar com os vereadores e explicar um pouco melhor como é o atendimento a essas crianças, né? E nesse aspecto nós temos 3 tipos de profissionais envolvidos, né? 3 profissionais de educação. Em Joinville, o mais comum é o chamado auxiliar de educador. Auxiliar de educador são profissionais que eles são contratados, geralmente eles têm a exigência mínima é o nível médio, tendo também formação em magistério. Eles não elaboram as atividades, ou seja, eles não são aqueles profissionais que vão determinar como vai ser a aula, mas eles acabam auxiliando os professores regentes, chamados, né, que são os professores principais, né, poderem conduzir as atividades, né, entre outras coisas. Por exemplo, esses auxiliares de educador são aqueles professores, são aquelas pessoas nas salas de aula que vão auxiliar um aluno a cumprir uma atividade que às vezes ele não consegue, e eles não auxiliam apenas autistas, eles auxiliam também alunos que tenham alguma deficiência física, enfim. Uma segunda possibilidade é o chamado professor do Atendimento Educacional Especializado, ou AEE, que tem base numa lei federal, é um programa do governo federal, inclusive, que é de formação de professores para dar aulas, como, por exemplo, ensino em braille, ou então ensino da língua de sinais. Eles entram como um ensino complementar também, geralmente no contraturno, né, quando existe essa modalidade. E tem uma terceira possibilidade que foi, inclusive, mencionada na reunião, embora ainda não esteja em implementação em Joinville, eles mencionaram como algo que está sendo estudado, a Secretaria mencionou isso. Eles estão estudando a possibilidade de ter professores que são os chamados segundos professores. A função deles é exatamente pensar aulas para alunos com deficiência. Então, assim, eles vão colaborar de uma forma mais direta no aspecto pedagógico. Esse modelo, inclusive, né, os vereadores que estavam na reunião, né, o Brandel Júnior, do Podemos, e a vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, insistiram para que a Secretaria promova políticas para termos em Joinville esse tipo de professores que já existem na rede estadual. Bacana, um pedido importante. Nathalie tem mais informações. Então, em março desse ano, aqui em Joinville, havia 319 auxiliares de educador, sendo que esse número pode não ser mais o mesmo, já que a maioria deles é contratado por meio de processo seletivo, com tempo de contrato determinado. Essa quantidade de profissionais não corresponde à demanda do município. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, que apresentou alguns dados durante uma comissão de educação realizada no mês passado, Joinville tem na rede municipal 4.552 alunos com algum tipo de deficiência. Desses alunos, 1.044 são autistas, 442 têm deficiência intelectual
e 102 têm 2 deficiências ou mais. Mas apesar desse quadro geral, nem todos esses alunos, conforme a Secretaria de Educação, precisam desse apoio. Eles, inclusive, frisaram muito nessa reunião da terça-feira, agora dia 5, que eles prezam por estimular a autonomia do aluno. Então, assim, nem sempre eles entendem que é necessário que haja esse professor se eles chegam à conclusão de que aquele aluno pode desenvolver as atividades por conta própria. Mas, mesmo assim, além dos 300 auxiliares de educador que existem hoje na rede, a Secretaria admite que existe a falta de pelo menos mais 287, e eles estão atualmente num processo de contratação de 150. Então, só para dizer um pouco sobre a unidade especializada para atender pessoas com deficiência intelectual e com autismo, aqui no nosso município, que é o NAIP. Essa unidade ela ajuda com o diagnóstico, com o tratamento e com a reabilitação de crianças e de adultos. Atualmente, o NAIP ele fica ali no Bucarém, mas, com uma nova proposta de desenvolvimento, a nova sede vai ficar próximo da Casa da Cultura, ao lado do Arquivo Histórico de Joinville, e vai contar com um espaço maior do que o atual. Legal, aqui na Rua da Câmara. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Estamos gravando aqui no dia 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns a todos. Obrigado, Sidney Azevedo. Muito obrigado, Carlos. Agradeço também a todos os nossos companheiros jornalistas aqui na bancada hoje. Obrigado, Jefferson dos Santos. Obrigado, até a próxima. Isabela Peixer, foi um prazer. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Queria só dar tchau, né? E é isso. Semana que vem a gente volta com mais. Nathalie Freitas, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado você também que ouviu a gente até o final. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral, edição de Pedro Gonçalves Neto e chefia de jornalismo de Felipe Faria. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Joinville. Você pode interagir conosco nas redes sociais da CVJ. Um abraço e até a próxima semana.